Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de março de 2025. A Rússia enfraquece em Chasiv-Yar. 18 mortos e 57 feridos civis em ataque russo na noite anterior. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Aqui você vê a verdade. É importante se inscrever. Assim você virá conosco os resultados da guerra, os resultados da negociação, porque nós trabalhamos sempre somente com a verdade. Muito obrigado. Os russos realizaram 3 ataques com mísseis e 60 ataques aéreos em todo o teatro de operações. Quero aqui inicialmente fazer um resumo para vocês. E lançaram 71 bombas guiadas. Muitas já estão sendo interceptadas pelo sistema de defesa eletrônico da Ucrânia. Além disso, os russos enviaram 1.317 drones kamikazes Shahed para destruir as posições das tropas ucranianas. A maioria deles foi abatido, abatido por artefatos militares, bem como foram abatidos por interferência eletrônica. E também realizaram cerca de 5.000 ataques de artilharia contra as posições ucranianas. Só quero fazer um parênteses nesses ataques de artilharia. Um ano atrás, a Rússia bombardeava por dia 20.000 vezes, ou seja, lançava 20.000 ataques, 20.000 tiros de artilharia contra a Ucrânia. Aí vocês veem que drasticamente foi diminuída a capacidade dela face à destruição que a Ucrânia proporcionou nos paióis de munição, nos depósitos de munição, né? O que ela foi destruindo muita munição, então eles estão com menos munição. Então isso acontece. Inclusive, vocês lembram, talvez lembrem, né, quem acompanha o canal sempre, ela chegou a destruir comboios com munições. Ela chegou a destruir também composições ferroviárias com munições que vinham da Coreia, né? Então a capacidade de artilharia diminuiu muito. Então praticamente está a 25% a capacidade do que era há um ano atrás. E eles não estão conseguindo fazer a sua própria produção aos níveis anteriores. Estão produzindo, sim, muita munição. Mas essa apenas esse parênteses para vocês entenderem de como a artilharia, mas assim mesmo, é uma artilharia pesada e muito perigosa, né? Quero falar aqui sobre, nessa introdução aqui que eu falei, Chasiv-Yar, que nós vamos falar, mas quero falar sobre Pokrovsk rapidamente. Eles tentaram, os russos, voltar e romper e contra-atacar, onde os ucranianos expulsaram eles 25 vezes para romper as defesas, sem sucesso, e 25 vezes, certo? E tiveram pesadas baixas. Eles tiveram 298 baixas, quase 300, né? Entre mortos e feridos ali só na direção de Pokrovsk. Então, isso é uma coisa muito pesada para qualquer exército ter num dia esse número de baixas, mas é o que acontece só na região de Pokrovsk, como vocês têm visto eu fazer os relatórios quase diários, né? Tem dias quando eu não recebo a informação a tempo, eu não faço. Mas aí eles também perderam dois veículos de combate de infantaria, ou seja, blindados que transportam o pessoal, 3 motocicletas, mais 12 veículos sem serem blindados, né, veículos militares, e também os russos perderam 12 antenas de controles de drones, né, o que dificultou muito a ação deles de drones na região. Ou seja, foram identificados e a artilharia ucraniana respondeu e destruiu. E destruídos por drones, eles tiveram 5 sistemas de artilharia. Então, uma perda muito grande também, só na região de Pokrovsk. Bom, vamos deixar Pokrovsk e vamos agora viajar para Chasiv-Yar, né? Chasiv-Yar, os objetivos das forças ucranianas é manter o controle de Chasiv-Yar, como estão mantendo. Há mais de um ano que os russos estão tentando tomar Chasiv-Yar, antes ainda de Pokrovsk, embora que ela não fica muito longe de Pokrovsk, está na mesma província de Donetsk. O Chasiv-Yar está num morro, né, uma elevação estratégica, vamos chamar assim, com vista para outra cidade, que é uma cidade fortaleza, que eles também querem tomar, chamado Konstantinivka. Isso torna Chasiv-Yar, está bem no caminho deles, parte mais essencial da defesa ucraniana.
pois manter a linha nessa região negaria aos russos um ponto de lançamento e controle de fogo para seus ataques em Constantinivka, né? Então isso é importante destacar. E, no entanto, a Ucrânia, em Chasiv-Yar, recebeu reforços de mais tropas, e essas tropas vieram equipadas, inclusive, com blindados, né? Esses blindados acabaram enfraquecendo com ataques implacáveis, inclusive de drones e fogo de artilharia, as posições russas. Então, os ucranianos criaram superioridade de fogo sobre os russos ali na região de Chasiv-Yar. Quero notar o seguinte: esses blindados de Chasiv-Yar são as mais recentes doações desses blindados são franceses, são doados pela França, né? Agora, para conseguir isso, a Ucrânia, então, ela tentou destruir os recursos russos de forma mais eficaz possível. Ela procurou pontos fracos nas linhas russas, né, através de observações de reconhecimento, definindo condições para contra-ataques localizados. E ela fez já utilizando esses blindados franceses, mas não só eles, né, não vamos dar o mérito só para os blindados franceses. Ela já tinha na região blindados também de combate, os Bradley americanos e também os tanques Abrams, também estão ali para fazer a defesa da região de Chasiv-Yar. As forças ucranianas são apoiadas naquela região ali por várias estradas de asfalto que ligam a Constantinivka. E também, como liga a Constantinivka, ele também é uma via de acesso de logística, né? Em contraste, os russos não têm controle direto de fogo sobre essas rotas. São fora das vistas dele, garantindo suporte logístico estável e forte para posições defensivas ucranianas. Os ucranianos lançam enxames de drones para atacar as forças russas em sua retaguarda e coordenam ataques de artilharia para fazer o mesmo. Ou seja, os ucranianos descobriram onde eles estão concentrando tropas, eles já sabem que eles tinham uma pequena parte lá embaixo, embaixo do morro, ali onde fica a cidade, né? Mais de um morro, na realidade, são lugares elevados, no bairro do Canal, que eu já relatei para vocês. E eles acabaram expulsando eles dali, justamente com muito fogo de artilharia, e depois com contra-ataque e fogo de drone também, com contra-ataque da infantaria ucraniana. E os ucranianos, lutando em Chasiv-Yar, decidiram criar procurar as próprias fraquezas, né? As equipes da artilharia ucraniana bombardeavam certas partes da estrada, abrindo, os russos em alguns trechos colocaram rede para que os drones não atingissem os seus blindados. Então aí a Ucrânia o que fez? Esse negócio de rede não serve para nada. Ela bombardeou com artilharia. Então os obuses abriram uns buracão grande naquelas redes e daí os drones penetravam através daqueles buracos e atacavam as viaturas russas e as destruíam ali também. E é o único local que eles poderiam se mover, justamente seria a estrada, que era mais fácil, até porque o resto ainda tem neve dos dois lados, e aí fica difícil para os tanques se mexerem naquela região ali. Apesar do terreno estar congelado, mas a neve fofa faz com que em muitos lugares os tanques patinem ou fiquem atolados. E os operadores de drones ucranianos eliminaram com sucesso muitos grupos de infantaria russos, né? Não só de soldados, mas também dos meios de transporte em que eles estavam, quando eles estavam se movendo para fazer o ataque a Chasiv-Yar. Ou seja, bem antes, eles já detiveram essa tentativa de avanço russo na região. Os veículos blindados essenciais para apoio de fogo russo, ou seja, no nível de um pelotão, incluem veículos de transporte de tropa, né? Eles têm lá um chamado BMP-2. Foram todos nocauteados por drones kamikaze também, ou seja, daqueles buracos criados pela rede, eles estavam parados ali na estrada e achavam que estavam protegidos pela rede, e depois que a artilharia abriu os buracos, os drones entraram ali e destruíram esses blindados, né? Onde os russos tiveram muitas perdas e muitas baixas na região. Então foram perdas significativas em infantaria e blindados, que isso é uma coisa essencial para eles, então não puderam se mexer para chegar à linha de contato com os soldados ucranianos. Os blindados, né, também eles oferecem, os ucranianos daí no caso, que desceram para confrontar o restante das tropas russas que ficou lá, eles mandaram esses blindados novos franceses,
que estavam em poder da 24ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. Isso aumentou a sua capacidade, eles tiveram uma grande mobilidade, uma mobilidade superior aos dos russos, e eles andam mais rápido em estrada, né? E em geral, não só em estrada. E os ucranianos tiveram manter um padrão alto, um nível de proteção blindada, e a blindagem deles é melhor. Esses blindados que eu citei russos são blindados ainda da era soviética. Então, isso permite que transferências, inclusive como eles andam mais rápido, né? Eles conseguem se comunicar e levar logística para Constantinivka, que é uma área que está mais distante e um pouco mais à retaguarda, e não está sob os olhos, vistas e fogo dos russos, né? Então, os ucranianos, inclusive, conseguiram ali, contra os russos, estabelecer uma superioridade de fogo muito notável, o que aumentou ainda mais as capacidades ucranianas. Então, mais essa tentativa que foi abortada dos russos, né? Quero citar aqui que, na noite anterior, 14 mortos em ataques russos durante a noite e 57 feridos. É uma lástima, eles atacaram áreas civis, né? Só num ataque morreram 14 pessoas no leste da Ucrânia até a tarde de sábado, né? Isso foi informado já pelo serviço de emergência do país. E o que eu noto isso é que antes das negociações lá que vão ser feitas em Riad, na Arábia Saudita, eles atacaram o centro de Dobrupilha, não tinha tropa lá, não tinha exército nessa região, e eles atacaram. Criminosamente, eles quiseram matar civis. Eles mataram nessa cidade 15 civis, atingindo o centro da cidade, a zona de comércio, e feriram 50 pessoas. Esse é um outro problema. E também na região de Kharkiv, na cidade de Bogodukiv, eles também atacaram, onde eles mataram 3 pessoas e 7 ficaram feridas. Lamentavelmente, essa falha é uma falha triste, alguns mísseis ainda têm passado, a Ucrânia está resistindo, está conseguindo, mas você vê que Putin não quer a paz, Putin quer continuar a guerra. E principalmente depois dessa colher de chá que o presidente dos Estados Unidos da América está dando para ele. Obrigado para vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.